Julian Wilber trazendo os destaques do setor de segurança das últimas 24 horas. Nós iniciamos o setor de segurança com atendimento realizado pelos bombeiros voluntários da União, de Ascurra, Piúna e Rodeio, que atenderam um acidente na BR-470, quilômetro 97, na cidade de Apiúna. No local, um acidente entre um veículo Saveiro e um outro carro que estava capotado aí na via, No local, o condutor da Saveiro estava encarcerado e foi retirado pelos bombeiros, avaliado e conduzido ao hospital de Ibirama pelo SAMU. Tinha também uma passageira aí no Saveiro, também foi retirada por populares, ainda antes da chegada dos bombeiros. Ela foi avaliada pelo SAMU e foi conduzida ao hospital de Ibirama. Já o outro carro era um Chevrolet Tracker. Estava andando aí na cena, mas os ocupantes dele estavam andando na cena, foram avaliados, mas recusaram o transporte até o hospital. Aí na cidade de Indaial, ainda no dia de ontem, tivemos um atendimento policial por um crime de estelionato. A princípio, na tarde de ontem, uma guarnição da polícia interceptou um Palio que era suspeito de transportar produtos aí provenientes de um golpe de estelionato. A ação aconteceu em Indaial, depois de informações de que um veículo estava envolvido em um crime cometido aí na cidade de Ituporanga. Com base nessas informações que foram recebidas pela polícia, a guarnição conseguiu localizar o veículo na BR-470 em Indaial. No carro estava um condutor e a sua esposa. O motorista explicou que mora em Rio do Sul, que tinha sido contratado por telefone para fazer um frete. Segundo o relato ainda do motorista, ele foi orientado a buscar materiais de uma empresa lá em Ituporanga e entregar em Barra Velha. Então, ao chegar na empresa em Ituporanga, o motorista conversou com o vendedor, que já tinha até separado a mercadoria. Depois de carregar o veículo, então, esse motorista seguiu viagem para Barra Velha. Foi quando passou por Indaial e foi parado pela polícia, que já estava monitorando o trajeto. A guarnição, então, fez contato com a empresa que supostamente teria adquirido os materiais e a empresa informou que havia recebido um boleto de R$ 25.799, mas que não tinha realizado nenhuma compra. Então, a empresa detectou que se tratava de um golpe e registrou um boletim de ocorrência. O condutor do carro também foi identificado como uma vítima desse golpe e foi até a delegacia para prestar mais esclarecimentos. A mercadoria transportada era os 7.000 metros de fio e 77 rolos de fio, que eram avaliados em aproximadamente R$ 25.000. Foram entregues aí à Polícia Civil de Indaial. Agora, a investigação segue para identificar o responsável aí pelo golpe e para que as vítimas possam ser devidamente assistidas e ressarcidas nesse caso. Durante uma briga, filho dispara tiros de espingarda contra pai em Porto Belo. Uma briga entre pai e filho resultou em diversos disparos de arma de fogo na noite de quarta-feira em Porto Belo. Outro familiar também teria se envolvido e golpeado o filho com um facão. O fato aconteceu dentro de uma casa por volta das 11 horas da noite. O filho teria disparado com uma espingarda contra o pai, que utilizava um revólver. No local, os policiais conversaram com um homem que relatou que ele próprio teria tido uma briga contra o seu pai. Por estar alcoolizado, teria efetuado disparos com uma espingarda. De acordo com o relatório da Polícia Militar, segundo o filho, seu pai estaria de posse de um revólver, um calibre .38, e que apenas disparou a espingarda para se proteger, porque o pai já tinha realizado disparos anteriormente. No local, os policiais encontraram somente a espingarda e alguns cartuchos, sendo 2 deflagrados e 4 ainda intactos. Um familiar relatou aos agentes que foi até o local para conversar com o acusado, o filho, e aproveitou o momento para tirar a espingarda de sua mão. Logo depois, então, os dois entraram ainda em luta corporal e depois de desarmar o filho, ele pegou um facão para desferir golpes. O homem, que portava a espingarda, teve ferimentos nas costas, mãos e braços. Após os trabalhos dos policiais, então, os feridos foram todos levados para o hospital sem que a identidade deles fosse divulgada. Loucura, hein? Loucura em Porto Belo. Pai e filho brigando, espingarda, facão, pistola. Loucura.
Enquanto isso, em Gaspar, a Polícia Civil descobre desmanche de veículos em empresa de autopeças e o responsável é preso. Foi uma operação conjunta entre a Polícia Civil, o Detran e a Polícia Científica, que identificou mais um estabelecimento responsável pela venda irregular de peças de veículos. Dessa vez, o caso foi registrado no bairro Poço Grande, em Gaspar. A abordagem aconteceu na tarde de quinta-feira, ontem, dando continuidade às ações de fiscalização da Operação 311, que visa justamente coibir o comércio ilegal de autopeças automotivas. O trabalho foi realizado por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Durante as diligências realizadas na loja, foram localizadas partes de um veículo GM Onix, identificado como furtado lá em Balneário Pissarras, e peças e partes de um veículo, um Hyundai HB20, furtado em Gaspar, inclusive com sinais identificadores suprimidos. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a delegacia de Gaspar e autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. No local, os agentes da fiscalização do Detran deram cumprimento a uma medida acautelatória de suspensão das atividades por irregularidades nas instalações da loja, a qual estava funcionando em local diverso do autorizado, ainda por cima isso. Essa é a 18ª etapa da Operação 311 e é uma ação de fiscalização de empresas do ramo de autopeças que visa o combate ao crime de receptação de peças automotivas de procedência ilícita. E olha, nós tivemos no Rio Grande do Sul, nesta semana, uma cena aí de filme. Um assalto a um carro forte que chegou a fechar o aeroporto Hugo Cantergiani. O ataque foi registrado na noite de quarta-feira, inclusive fechou por algumas horas o aeroporto Hugo Cantergiani, lá em Caxias do Sul. A decisão, segundo a Prefeitura de Caxias do Sul, foi tomada pela Polícia Federal como uma medida de segurança. Uma varredura foi feita na parte interna do pátio com o objetivo de verificar se não havia ninguém dentro do local. Um voo da Latam, inclusive, marcado para as 10h20 da manhã, foi cancelado. O espaço aí foi reaberto por volta das 10h30 de ontem. A ação criminosa resultou na morte de um policial militar. Ele foi identificado como o Sargento Fabiano Oliveira, de 47 anos, do 12º Batalhão de Polícia Militar. Um assaltante ainda não identificado também morreu nesse confronto. E nesta quinta-feira, portanto ontem, a Polícia Militar estava em busca dos criminosos e hoje ainda estão em buscas, não encontraram ainda os demais assaltantes. Os trabalhos aí ocorrem em toda a região e se estima que tenham de 8 a 10 assaltantes envolvidos no ataque. Agora você acompanha comigo um vídeo que mostra a ação desses criminosos, inclusive a troca de tiros e o desespero aí desses policiais. Acompanhe comigo. Ô Central, provavelmente nós vamos ter que chegar aqui. Tá no fundo. Positivo. Copiou, 77. Positivo, vai chegar mais próximo aí, vai ficar energia. QAP, fizeram uma barreira de carro dos populares lá no portão 2. Positivo. Um trecho dessa ação que os criminosos, no momento que eles chegaram no hangar do aeroporto, os criminosos chegaram armados fortemente, inclusive com armas de exército militar, usando o fardamento falso da Polícia Federal, inclusive carro aí caracterizado, né? Carro como se fosse mesmo da Polícia Federal. Eles estacionaram o veículo próximo ao portão do hangar, então as imagens mostram também o ponto, né, ali em que eles estavam trocando tiros com a polícia. A viatura da Polícia Federal também era falsa, né, ficou estacionada aí do lado de fora. De acordo com o batalhão do choque da Brigada Militar, o grupo tinha como objetivo roubar um veículo de transporte de valores. E o dinheiro teria acabado de chegar no aeroporto em uma das aeronaves. Junto com aquele criminoso que eu comentei que foi baleado e morto,
foram encontrados 15 milhões de reais, metade do valor levado pelos criminosos. Então você pensa só, né, no porte desse roubo. E olha só, né, todo o armamento dos criminosos com Polícia Federal descaracterizada, fardas de Polícia Federal também e armamento de Exército. Cometido ali é o novo cangaço, né? Esse tipo de crime é conhecido por esse grupo como sendo o novo cangaço, justamente por esse tipo de crime quase que vindo de filme de cinema, né? A gente já viu em alguns locais, também aqui em Santa Catarina, já aconteceu o mesmo, se eu não me engano foi Criciúma também, teve um grande assalto a banco nessa mesma proporção em outros locais do Brasil, e esse é o estilo de ação desses criminosos, né? Com armamentos fortes e toda aí uma cinemática envolvida. Novamente, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Se aproveitam aí do momento de fraqueza aí do sistema, se aproveitam desse momento para cometerem esses crimes bárbaros. 30 milhões de reais levados, a princípio 15 milhões, metade foi recuperado. Outros 15 milhões ainda não foram encontrados, muito menos os criminosos. E foram esses os destaques do setor de segurança de hoje, Odair.